enche de curiosidade e quantas vezes você coloca algum conteúdo num grupo de uma forma ou outra, que às vezes a gente vê e que às vezes a gente nem olha. Aí quando alguém comenta algo, aí desperta uma curiosidade na gente. É. E eu acho que foi bem legal isso daí que veio. Agora também ele é forte, né? O filme é muito forte e Ele é triste. forte, ele é bem forte. Ele é muito Mas Como é o ele é nome do lindo. filme? Palmeiras na Neve. Tá lá no Na Netflix, ele está na Netflix, tem inglês, tem espanhol. Eu fiquei tão mexida com aquele... Nossa, eu vi tanta coisa assim da família, sabe? Fiquei passadíssima. E faz sentido, assim, né, da gente olhar. Foi bom porque sempre tem algumas coisas de contribuição. Aí eu lembrei, de novo, de postar a questão da árvore genealógica, né? Nós já tínhamos colocado, eu já tinha colocado anteriormente, mas muitos, às vezes, de repente, entrou no grupo e não tinha visto, ou né, já tinha postado. Aí, como ele cita ali, fala alguma coisa, eu falei, deixa eu pôr, porque às vezes ainda quem não começou a fazer e pode começar a montar. Começa num caderno, numa folha, e aí vai montando os personagens, né, as pessoas, aonde cada um vai se ocupando o seu lugar, e aí a gente vai tendo uma visão ampla, né? Uma prima minha fez umas coisas para mim, eu tenho até que imprimir ali para ver. É muito legal isso daí. Eu estava conversando com uma outra facilitadora, uma outra terapeuta, e a gente estava justamente, você vê, né, o trabalho que traz da própria você olhando para sua família de onde que você vem, começando a tomar, mesmo que às vezes os avós já morreram, que às vezes os bisavós que nós nem conhecemos, mas a gente vai buscando a história, né? E foi o texto que semana passada a gente também falando de contar da história, através de uma história, como que isso vai ficando num aprendizado. E aí você vai formando isso daí e compreendendo como que foi que essas pessoas chegaram, como que era naquele momento, naquela situação. Então, isso é muito, muito bom. Eu acho que vale a pena começar a fazer quem não fez. E isso me despertou muito dentro desse contexto, não só agora, mas antes, né, por causa até que eu e minha família estão mexendo com a cidadania italiana, e da gente olhar certidões, sabe? Isso tudo eu tive esse olhar justamente por causa desse aprendizado que já vem, né, uns 2 anos para cá, de olhar, de saber e de descobrir isso. Olha, por que ele morreu disso? Está lá na certidão. E às vezes, quando eu faço alguma observação, eu coloco no grupo da família e as pessoas, quer dizer, as mesmas pessoas que estão mexendo, estão manuseando o documento igual a mim, mas assim, sem o olhar da curiosidade. Eu não, já fui logo batendo o olho. Quando que ele nasceu? Em que cidade? Vamos lá, o que ele morreu? Morreu de quê? Foi muito interessante que eu coloquei isso no grupo, aí a minha irmã falou assim, como que você descobriu isso? Eu falei, está lá escrito na certidão. Aí eu falei assim, poxa, estão todo mundo junto com o mesmo papel e cada um olha de um ângulo, né? Gente, então vamos lá. Tem uns aqui que são umas carinhas novas. Eu quero me apresentar rapidinho. Pelo visto, acho que a Cláudia, amiga da Rita, está aí. A Dani também, eu acho que nesse grupo, né, de terça, né, Dani? Eu acho que é a primeira vez também, não é? A Dani participa com a gente do grupo de quinta. Então, esse grupo é um grupo de estudos, que nós estamos estudando a literatura do Bert Hellinger, que justamente começou no período do início da quarentena, por um desejo de um grupo de pessoas que fizeram a formação e que começa a ler, vai até a metade do livro, pega outro livro, vai até a metade e fala assim, já li esse livro, mas só até a metade, ou algumas páginas, alguns capítulos. E foi daí que surgiu, né, logo no início da pandemia, que a gente pudesse fazer esse estudo, e era só para 3, 4 pessoas, era um grupinho mesmo assim da turminha daqui. E as coisas foram tomando outras dimensões, a gente
eu resolvi publicar. É aberto para pessoas que já são terapeutas, para mesmo quem que não seja. Começou a vir dos estudos, os aprendizados, e de uma forma ou outra está sendo um grande, acho que uma grande contribuição, eu posso considerar assim, e todos também. Que a gente se conectou, a Evelyn viu uma propaganda e entra em contato, aí o outro que chama, a Rita já colocou um monte de gente, resgatei uma grande amiga, Maria Neuza, e assim, é bem legal, porque como que traz essas conexões, né? Numa curiosidade, Regina, que foi entrando, porque eu coloquei lá no grupo do universo do Instituto, e a gente vai formando essa grande família, né? E eu fico muito feliz pelo resultado. Nós já lemos um livro todo nessa dinâmica, devagarzinho, às vezes a gente acelera, né, gente? E sempre estou tendo um apoio dos professores, que eu resolvi convidá-los, quem estava, e está sendo essa contribuição maravilhosa, cada um trazendo um pouquinho. O Vitor tem sido mais agora um companheiro mesmo dessa jornada, desde quando eu fiz o convite a ele, que ele, né, aceitou. E estamos juntos nessa caminhada, nesse processo que, de uma forma ou outra, eu acho que é uma contribuição. Essa talvez seja a minha contribuição de conectar e de colocar e de falar, vamos fazer. E, às vezes, cada um vai completando com o que sabe, do que tem, e isso a gente troca. E a curiosidade fez a gente ir buscando isso. Eu acho que tem a ver até com o nosso tema de hoje. Eu recapitulei algumas lições da semana passada, porque eu sei que às vezes entra o pessoal e às vezes compartilha umas outras coisas para não se perder, e trouxemos para essa semana, para hoje, a gente comentar o texto que é a curiosidade, compreensão, a verdade e o simples. E fez bastante sentido com a história do filme também, né, que eu coloquei lá, aí um comentou, e aí hoje, antes da gente começar as aulas, quantas pessoas que correram e assistiram um pouco. Então, quer dizer, te leva essa curiosidade. O que vem a ser essa curiosidade? Então, eu quero estar aqui ouvindo um pouquinho de vocês, partilhando junto, não é só para mim poder ouvir, mas todos nós aqui. O que foram esses textos? O que vocês trazem como uma correlação no seu dia a dia, da vivência, do que vocês passaram essa semana? É só abrir o microfone e comentar aí, partilhar esse momentozinho. O que me tocou, o que não tocou. Estou procurando. Tá todo mundo quietinho, gente? Tá me ouvindo? Tô. Tá. Para mim está sendo maravilhoso, sabe? Coisas novas para mim que me ajudaram, estão me ajudando muito. Estou assim uma pessoa bem mais centrada em mim, sabe? Mais calma, né? Mas para mim está sendo ótimo. Muito bom. Muito obrigada, viu? Por poder participar, por você estar dando essa oportunidade para mim. Quem quiser comentar, eu só estou atendendo uma aqui que está tentando entrar no grupo e não está conseguindo, gente. Aham. Aldamir está falando, mas está sem áudio. Fala aí, Altamir. Está sem o som. Do lado do microfone, gente, eu estou tentando colocar no mudo alguém aqui também, mas eu não estou conseguindo.
Fala de novo. O seu áudio está bem baixinho. Não sei se vocês estão escutando. Vocês estão conseguindo escutar? Tá bem baixo mesmo, tem que aumentar, talvez. Vai do lado ver se você consegue aumentar. Você está no celular. Mas começou a sair. Então põe mais perto de você pra gente. Melhorou? Eu estou conseguindo escutar longe um pouquinho. Talvez não sei se todo mundo vai conseguir. Fala aí. Não está saindo nada, Aldamir. E agora? Agora sim. Eu estava com fone no ouvido. Ah, Porque como eu estou no quarto, para não atrapalhar quem está assistindo TV. Deixa eu vir aqui para a varanda, fica melhor. Assim, para mim, na quinta-feira eu faltei. Houve um mal-estar, assim, repentino, não sei. E aí a Rita me falou, Alda, terça-feira tem. E quando você estiver assim, é bom que você faça, porque tem a terapêutica e tal. Se eu soubesse, eu teria participado, né? Mas, assim, para mim está sendo muito bom. Eu tenho gostado. Os textos eu leio e releio, sabe? Porque eu tenho que aproveitar os tempinhos que tenho durante o dia, por causa da jornada de trabalho que é grande, né? Essa semana, inclusive, eu assisti um filme lindíssimo, o Primeiro da Classe, né, Rita? Primeiro da Classe, sobre um professor que tem síndrome de Tourette, e achei muito lindo, gente. Um filme muito bom. E eu já tinha assistido Palmeiras na Neve, e quando eu fui para buscar, eu falei, eu deixei pela metade, eu tinha deixado ele pela metade para assistir depois, e agora eu voltei e assisti novamente do início. Muito interessante o filme, é uma coisa assim, muito, muito plena, sabe? É um trabalho que a gente faz e que a gente revive algumas coisas, vê algumas coisas que são interessantes para o nosso dia a dia. Eu estou muito, muito agradecida a vocês. Muito obrigada por hoje estar participando do grupo. É muito bom mesmo. que bom, Aldair. Seja sempre bem-vinda aqui. Obrigada. O que vocês acharam do texto sobre curiosidade e compreensão? Todo mundo quer falar, Evelyn? Eu acho... pode falar primeiro. Tá. Não, eu ia só comentar que a curiosidade, né, me trouxe até aqui, né, encontrar vocês. E a curiosidade não acaba, né, quando você encontra alguma coisa. Acho que ela só aumenta, né? É muito engraçado. Eu lembro de uma frase, Marilis, que quando eu era menina, eu sempre fui muito curiosa. Até hoje eu sou curiosa e tudo que eu aprendo por curiosidade. Eu fico curiosa em saber como que faz determinada coisa, eu vou lá e tal, quando penso que não, eu estou fazendo. E aí, minha mãe sempre falava, curiosidade matou o gato. Curiosidade matou o gato. Mas eu estou viva. Eu estou viva. Eu queria entender essa frase. Por que a curiosidade matou o gato? Se bem que o gato é bem curioso, é um bichinho que fica atento a tudo, né? Sim. E aí a curiosidade matou o gato. Eu não entendia muito bem na época, não. E aí, ainda hoje ainda não consigo entender por que a curiosidade matou o gato. Muitas vezes esses ditos populares, né, trazem para determinadas pessoas, isso faz sentido, e a gente escuta aquilo e é reproduzido e a gente fica com aquilo. Quando você fala disso daí, me recorda muito o que fala, que um ratinho morreu de curiosidade. E aí vem a imagem, quando eu escutava isso, sempre vinha uma imagem, porque o rato, como era pequeno, ele saía, então era fácil dele poder estar em qualquer lugar, né?
E quando a gente vê um rato, todo mundo se apavora e quer matar aquele rato, né? Então, era sempre desse jeito que eu também escutava essa frase, assim, desse sentido, que uma vez o ratinho morreu de curiosidade. E você falando do gato. Então, assim, são uns ditos populares, mas que dependendo do que é o gato, você olha. O gato, ele vai silencioso. Ele chega nos lugares silenciosos. E você não tem uma percepção dele, do animal. O cachorro, ele já vem, ele faz aquela festa, ele pula em você. O cachorro, quando o dono está chegando perto da casa, ele já sabe, ele sente o cheiro, ele já late, ele já fica. E o gato não, o gato é que ele fica manhoso, ele vai, ele fica, sabe? Então, assim, e ele vai naquele de mansinho. Então, isso daí, quando a gente olha hoje a palavra curiosidade, o que é curiosidade que, né, nós, no passado, tinha muito dessa conotação? Era um fofoqueiro, era um bisbilhoteiro da vida alheia. E não como hoje o texto traz a forma da curiosidade, trazendo para você o quê? Quando a criança pega um brinquedo, ela quer pulsar aquilo de uma tal forma que ela desmonta, ela quer ver por que a roda é daquele jeito, como que pode tirar e como que pode colocar ali. Ela tem uma criatividade, que a curiosidade está muito junto com isso, livre. Ela não tem medo de estar fazendo certo ou errado ali. Por isso que criança, quando ele cita ali de queimar a mão, ele não sabe o que é o queimar a mão, o que está quente, o que não está. E a mãe fala o que para você? Cuidado, meu filho, tá quente isso aqui, não pega isso aqui. As tomadinhas dos interruptores, o que acontece? A criança quer ir futucar, quer experimentar, pôr uma caneta ali, porque ela acha assim, poxa, isso aqui tem uma ponta, então deixa eu colocar. E qual é essa curiosidade hoje, quando nós chegamos aqui na vida adulta, que a gente tem como um terapeuta? O que nós podemos olhar para essa curiosidade? Como seria visto dessa forma? E o Bert, quando você olha no livro anterior, quantas vezes nós escutávamos que o terapeuta ia contar o caso, detalhar mais, ele não precisa saber. Então, quer dizer, o que é essa curiosidade que nós olhamos para essa criança e que fica futucando, e quando nós estamos hoje numa função terapêutica, ou num papel que seja da mãe, ou do pai, ou de um educador, que muitas vezes nós não precisamos de saber tanta coisa. O Bert, ele não tinha curiosidade de fazer tantas perguntas. O que vocês acham? Então, eu lembro também dessa frase da minha mãe, em algum momento também falou para mim. E a sensação que me causa hoje vai para esse mesmo viés que você, Amarilis. Mas eu enxergo a mamãe, dizendo assim para mim: olha, tome muito cuidado, porque nem toda curiosidade vai te levar você para o lugar que você quer. Você tem que ter mais cautela. E o Bert tem esse mesmo olhar. Eu entendo ele da mesma maneira, fazendo ele vivenciando essa frase da mesma forma. Se você vai futricar, como você bem disse, o que acontece? Às vezes você se perde no emaranhado que a pessoa traz e você não consegue alcançá-la na sua necessidade realmente, né? Porque ela vai sempre falar tantas coisas que o seu coração vai, até por empatia, querer acompanhá-la, e vai para cá, vai para lá. Então, às vezes, o menos é mais. Talvez essa lição a gente precisa ter bons ouvidos para se ater, né? Às vezes, o menos é mais. Ficar se debruçando em muitos detalhamentos, você pode se perder. Então, cuidado, né? A curiosidade pode matar, sim. Eu penso assim, pode matar o bom. Às vezes a gente vai com uma boa intenção, mata aquela boa intenção no nascedouro, né? Então,
todos, como que vocês olharam para esse texto que ele fala da curiosidade e da compreensão, né? Como que vocês hoje entendem de olhar esse olhar que você... Amarilis, Oi, eu estou ouvindo um grilo cantando. tem alguém que está no interior aí, ó. Eu moro no interior, estou na varanda e tem uma série de grilos cantando. Ah, muito bom. É Aqui, igual tem isso. um aqui do lado, no terreno aqui do lado. Eu acho que tem alguns aqui na frente. Tem um grilozinho mesmo. Tá Amarilis, incomodando? E aí, Eu vou pra sala. Não, fica tá aí. não. É só a questão mesmo que o Alfredo Tá não. trouxe, Alda. Pode ficar aí. A curiosidade. A curiosidade, justamente. Eu aproveitei. Amarilis, você postou de novo os vídeos, né? Os áudios. E assim, eu estava vindo para casa e eu aproveitei e ouvi todos eles de novo. Esse que você repostou. E assim, cada um dos temas, assim, eu acho tão profundo, ele me faz sentir muito introspectivo, porque são textos pequenos, mas são muito ricos em cada frase, sabe? E é muito bom ouvir de cada um de vocês assim, sabe? Vai trazendo os pontos e a gente vai associando a outras situações, entende? Outros pontos de vista. Você queria logo no início, até acabei distraindo. Você tinha uma pergunta, Alfredo, ou era só apenas esse comentário que você queria falar naquela hora no início que a Evelyn começou a falar também? Era o grilo mesmo. Era a curiosidade do grilo, né? Para saber onde eu estava. Onde está esse grilo? E sobre o texto da verdade, hein? O que vocês perceberam ali ou experimentaram sentir? Eu poderia comentar sobre a curiosidade de novo? Pode, com certeza, Léo. Boa noite para todo mundo, para quem entrou depois. É interessante que o tema curiosidade começa falando a respeito da curiosidade da criança. Nós, enquanto seres humanos, nós somos naturalmente curiosos. O texto tem pequenos trechos muito interessantes, e um deles diz que quando a gente dá algo pronto para uma criança, ele se torna resistente. A nossa capacidade de buscar e adquirir conhecimento, ela começa desde o nascimento. Obviamente, ela nos acompanha até a morte. Nós temos alguns desafios dentro da nossa sociedade, como ela se moldou, que é a educação, colocar a nossa educação brasileira, vou colocar a educação brasileira, ela tem a tendência de trazer conhecimentos prontos. E isso faz com que os alunos que se formam nas escolas, eles saiam das escolas e das universidades como perdão da palavra, vomitadores de conhecimentos de terceiros. E eu acredito que por causa dessa dinâmica, dessa falta de investimento na curiosidade, na pesquisa, que deve começar na infância, que já é natural da gente na infância e deve permanecer na vida adulta, é que até hoje nós ainda não temos muito sucesso, por exemplo, para conquistar o Prêmio Nobel. Eu estava dando uma olhada aqui, a Universidade Cambridge, ela foi fundada em 1209 da era cristã.
tem 800 e alguma coisa de anos, e já conquistou 82 prêmios Nobel. Todos os filmes que eu vejo relacionados a essa universidade, que, bom, é quase milenar, né? A gente vê, eu percebo que sempre existiu naquele país, naquele continente, um grande investimento na questão da ciência e da tecnologia, onde das grandes descobertas da humanidade, muitas delas ocorreram lá. E, no mais, a gente tem as sociedades antigas, gregas, que a pesquisa, a ciência, como a astronomia, como outras ciências, a química, a física, eram estudadas a fundo, porque através da curiosidade, esse estímulo que é inerente ao ser humano, a gente pode conquistar novos caminhos, abrir espaço. É através da curiosidade que a gente consegue, no campo da ciência, conquistar tanto quanto a gente conquistou até hoje. Se a gente fomentar, investir nas nossas crianças a curiosidade, não só na tenra infância, onde está aprendendo a reconhecer a si mesmo e a reconhecer o mundo, mas também nos primeiros anos da escola, assim como nas universidades, se nós tivéssemos os investimentos bem direcionado, de maneira séria e estrutural, para que essa curiosidade ela fosse fomentada, nós, brasileiros, pela criatividade que temos, que é inerente a nosso país, a nossa sociedade brasileira, eu garanto que nós seremos muito bem-sucedidos naquilo que concerne a descobertas. Então, eu acredito que a curiosidade, ela é um estímulo de uma interrogação que leva a outra, não que leva a um ponto final. E é quando essas interrogações elas começam a fluir, elas começam a aparecer, é que a gente consegue achar respostas, e não necessariamente uma resposta final. Porque se a nossa espécie ela é inerentemente curiosa, a gente sempre terá uma interrogação, algo a pesquisar, algo a descobrir, algo a desenvolver, que porventura irá beneficiar, obviamente, a sociedade brasileira, assim como a toda a humanidade. Por que não? O nosso sonho pode ser do tamanho do mundo, não necessariamente do tamanho do nosso bairro. Sim. Muito bom você falar isso, Léo, porque dentro do que hoje eu também estava pesquisando, Paulo Freire, né, que é o mestre dos mestres, podemos dizer assim, e Hugo Asman, eles trazem 2 livros. O do Hugo, ele traz no seu livro de Curiosidade e Prazer de Aprender. Então, ele diz, né, ele coloca para a gente refletir dentro desse livro vários aspectos e sentidos sobre essa questão da curiosidade. E ele leva, né, ele diz assim que instigar curiosidade nos alunos para o aprender com satisfação de alegria. Então, o que é essa curiosidade, né? É justamente ele traz de uma forma o seguinte, que quando você dá tudo pronto, como você falou, para uma criança, e que às vezes a criança não quer, porque é como quem diz assim, tá pronto isso aqui, né? Ela tem um prazer, tem hora que todo mundo teve os seus filhos aí, mesmo que na nossa, às vezes a gente não teve tanto tempo, mas a gente começa a observar num sobrinho, num primo, né, de algum neto, que hoje, como que eles olham e sabem, sem ninguém ensinar, eles vão lá, monta, desmonta, experimenta, porque eles estão com tanto isso livre e capacita, põe o cérebro para funcionar de uma tal forma que eles, mecanicamente, eles vão desenvolvendo isso. E eu estava olhando que eles
esses dois autores hoje, quando eu pesquisei um pouco sobre a questão da curiosidade dentro desse ponto, Paulo Freire mesmo, ele trouxe muito essa mudança para dentro do ensino, deixando justamente as crianças, né, o aluno, a ter essa satisfação de buscar isso daí, a de pesquisar, a de buscar as respostas. E com isso, ele está libertando, né? Ele fala de uma forma assim, tem um texto que ele colocou, que eu até achei interessante, que é do livro dele, da Pedagogia da Autonomia, quando ele fala que é importante a curiosidade na sala de aula, na vida das pessoas, e nós não podemos engolir aquilo que nos é despejado como uma verdade única, que devemos ir além de ser curioso mesmo nas nossas curiosidades. Eu achei isso assim bem interessante, porque não é hoje quantas coisas vão colocar por nós que as pessoas colocam, acreditam naquela verdade, e o texto hoje fala também da verdade, e que a gente toma aquilo que é a verdade do outro e não é a nossa. E às vezes ficamos parados naquilo ali. E que verdade é essa? E aí eu aproveito, né, para poder, de uma forma, colocar que tem umas passagens na Bíblia, né, que fala assim, ó, igual, por exemplo, em João 3,18, meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra em verdade. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Esse já é de 1 João 6. É bem interessante, né? Eu busquei hoje alguns trechos, alguns versículos da Bíblia para trazer, porque de uma forma a gente escuta muito, e um dos que mais eu acho que a gente lembra, né? Se tu conheceres a verdade, né? Que fala, eu sou a verdade, a luz e o caminho, né? E se conheceres a minha verdade, como que vocês sentem, e como que vocês, nessa forma, né? Como Jesus falava isso, que verdade é essa que ele diz? Fala, Léo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Senão por mim, E também tem uma outra pequena passagem que diz, conhecereis a verdade vos libertará. Vos libertará. Porém, a gente sabe que a verdade, que fala bem no início da página, que a verdade ela é fugaz como a felicidade. E ela pode ser encontrada. Porém, nós, enquanto humanos que somos, eu ouvi uma alegoria em relação à verdade certa vez, que ela é bem interessante e ela vem muito de encontro ao nosso sistema de crenças como um todo. Teve uma pessoa que falou assim que nós não temos dois gêneros, por exemplo, masculino e feminino, nós temos 7 bilhões de gêneros, porque nós somos 7 bilhões de seres completamente distintos, né? E as nossas verdades, elas passam também por esse prisma, porque elas são muito particulares, elas são muito internas, elas diz muito a respeito da gente, a respeito de como a gente enxerga o mundo, da nossa visão de mundo, por assim dizer. Então, essa alegoria fala assim, que a verdade universal, ela poderia ser considerada como um grande espelho, enorme. E esse espelho foi despedaçado, hoje em 7 bilhões de pedaços. E cada pessoa, cada ser que está aqui nesse planeta, eles enxergam a verdade através daquele pequeno reflexo que a ele foi conferido. Verdade. E ele entende, aceita aquilo como verdade, e muitas vezes ele tenta vender aquela verdade como a verdade absoluta. Porém, aquela verdade, ela
tem o seu valor, mas ela é a verdade pessoal. Porque a verdade in natura, a verdade universal, ela é o grande espelho. Então, nós temos as nossas verdades. Não necessariamente elas são melhores ou piores do que a verdade de ninguém. E é justamente por isso que nós temos que respeitar a diversidade das verdades e conhecimentos que os outros nos trazem. E receber essas verdades como um presente, com muito carinho, com muito respeito, por assim dizer, porque é assim que a gente deve olhar para o outro, com esse respeito, com esse carinho. O Bert, quando ele estava constelando, eu percebia na maneira como ele conduzia os trabalhos, ele tinha um profundo respeito, mas um respeito profundo, ele se fazia pequeno em relação à verdade que a outra pessoa trazia, em relação às dores e às necessidades do outro. Então, ao invés dele trazer a própria verdade como terapeuta que era, ele se colocava no vazio. E esse vazio possibilitava que toda a verdade em relação àquela pessoa que estava ali despida diante dele pudesse se pronunciar. E é a partir daquela visão que ele tinha de se colocar nesse lugar de humildade e de vazio, de observador daquela questão que a outra pessoa trazia, ele conseguia fazer a intervenção que era necessária para poder ajudar aquela pessoa. Ter a percepção da verdade com muito respeito, principalmente enquanto terapeuta, principalmente quando a pessoa traz a verdade dela, e geralmente traz com muita dor. É a gente se colocar nesse lugar de pequeno. Porque quando a gente se coloca pequeno, a gente dá a força que a pessoa precisa. Ela ganha a força. Porque a gente não vai entrar com as nossas crenças, com as nossas verdades, naquele lugar que é especial, que é do outro, ele é completamente íntimo. É aceitar e receber e ver a verdade que o outro traz com muito carinho, muito respeito. Eu acho que com essa postura, que é uma postura simples, e que dá para ser aprendida e trabalhada, a gente pode sim se tornar um terapeuta de excelência. E isso daí completa, dentro do próprio texto, a compreensão. Porque quando nós vamos atrás da nossa curiosidade, que é o que alimenta para que a gente possa fazer esse grande aprender, esse grande aprendizado, aí vem no próprio texto que a gente pode observar a compreensão. O que é a compreensão? É uma faculdade, né? É tipo de entender, de perceber, como o Léo colocou bem claro dessa forma, de você estar ali com respeito diante da outra pessoa, com aquela amorosidade, e de você não entrar, que a verdade daquele ser ali é a verdade dele, não necessária é a minha. Então, quando eu me isolo nesse sentido de entrar nesse vazio, é porque não é mais a minha verdade. É de olhar para aquela verdade daquela situação, porque aí eu já trago essa compreensão. Fez sentido para vocês? Fez. E digo mais, quando nós estamos junto ao outro em qualquer circunstância da vida, nós podemos lembrar o Cristo que falava dessa maneira, não julgueis. Uhum. O não julgueis. Porque dessa forma nós podemos começar a ir em instâncias maiores, também não sermos julgados pelo outro, termos essa consideração sobre a nossa verdade. A nossa verdade, ela foi construída, como bem disse o Léo, a partir das nossas bagagens que nós trouxemos, não é? E que traz uma luz que pode enriquecer no mundo do outro.
ou a verdade do outro nos enriquecer sobre a ótica que nós jamais chegaríamos àquela perspectiva se nós estivéssemos indo com toda a prepotência de que a nossa compreensão e eleição do real é a mais adequada, não é? Então, eu acho que esse olhar de amor para o mundo do outro e enxergar aquilo como um processo de enriquecimento do nosso mundo, nós, né, abaixarmos, como bem disse o Léo, irmos com todo carinho, né, todo respeito, né, sabendo que sabemos muito, mas daquele mundo sabemos nada, né? Talvez essa visão, essa posição seja a que devemos cultivar dentro de nós, enquanto profissionais que buscamos estar a serviço da vida nesse processo, né? Sim. E eu achei interessante que lá, quando ele coloca esses textos que ele trouxe para essa semana, aí vem o simples, né? E se você for procurar o que é o simples, o significado de simples, da palavra simples mesmo, né? É dar valor às pequenas coisas e os pequenos gestos. Trazer isso nessa simplicidade, né? E quando a gente olha todo esse contexto como o nosso papel também, nessa função de terapeuta, como o próprio Bert trouxe ali isso para nós, o que é dar valor a isso daí? Que hoje, nesse mundo que nós estamos perdendo isso daí. Porque a gente acaba querendo dar valor a uma grandeza de coisas materiais. E a vida está aqui, à nossa disposição o tempo todo. E a gente está aí com a vida simples, e nesse momento, né, o Vitor trouxe semana passada aqueles slides, né, e ele falava, quando ele mostrou quando estava como presidente do banco, e depois quando ele se iluminou naquela simplicidade. É tão interessante porque a gente se veste ou se coloca para achar que temos um valor de acordo com o que nós adquirimos ou temos. E quando que o simples da vida, e o que nos leva depois para um outro lado, não precisamos nada disso. Né? É de uma simplicidade quando a gente está aqui, se reúne nesse momento, e que a gente pode olhar, né? O Léo colocou quando você pode estar ali com o seu cliente, ou seu pai, ou seu filho, ou companheiro, seu sócio, e que você pode olhar para ele sem arrogância e simplesmente olhar para ele com esse olhar de uma verdade de amor, mas a verdade é dele, e você poder estar nisso com respeito, sem o julgamento. Eu queria, mais alguém gostaria de comentar alguma coisa? Cadê ninguém? Deixa eu ver na outra. Cadê o Alfredo, que sempre está aí querendo... dentro da curiosidade também, eu estava percebendo... Aí, Alfredo, quer falar, Alfredo? Eu achei maravilhoso o comentário que vocês estão fazendo. Muito bom. Então, eu queria trazer para vocês, se alguém mais gostaria de compartilhar algo, alguma coisa aí, sinta à vontade, Isadora. Oi, é uma percepção, assim, mas como professora e como pesquisadora, sabe? Que eu aprendi, né, depois de muito tempo, assim, como lidar da melhor maneira, assim, com meus alunos, sabe? Eu acabo orientando alunos de pesquisa, assim, de mestrado e de iniciação. E como que teve uma transformação quando eu me tornei terapeuta e eu comecei a dar um outro olhar, sabe, para eles. Assim, eu não tinha mais aquela cobrança sobre saber tudo para criar um tema de pesquisa, sabe? Na verdade, eu deixava mais que eles
induzia para que eles se conectassem com algo que fosse da curiosidade deles, e aí eram as melhores pesquisas, assim. Tive alunos que ganharam prêmios como inovação e tal, não voltado pela essa maneira que é feita a pesquisa nas instituições hoje, mas pelo olhar mais terapêutico. Né? Era só esse comentário que eu achei que para mim foi bem... virou a chave, sabe? Que bom. Lindo, né? A Isadora teve uma experiência linda, mas você vê que parece-me que nós viemos de ciclos, né? Houve uma época nos nossos ancestrais que tiveram uma ampla curiosidade, construíram grandes coisas, grandes entendimentos, houve uma explosão de muitos enriquecimentos, né? Em outro, eu acho que foi talvez na época medieval que houve todo um medo que se embrenhou em várias instâncias na alma do ser humano que fez com que saísse daí, talvez, Amarilis, essa ideia, né, que os pais começaram a trazer para os filhos esse zelo pela curiosidade, que ela tivesse que ter um bom senso para que não pudesse causar um prejuízo, né? E agora eu vejo isso, os meus filhos estudaram numa escola em que eu busquei assim, que tinha esse resgate, né? Que se expusesse a criança de uma maneira mais respeitosa possível, a uma liberdade que ela pudesse, a partir disso, se enriquecer com as experiências. E eu vejo o quanto beneficiou, né? Então, eu acredito que essas alternâncias dessa curiosidade veio para talvez enxergarmos hoje que ela tem toda a sua grandeza, mas também temos que entender que ela pode ser também um prejuízo, como bem disse o Bert, em algum momento. Ela, assim, exacerbada, ela pode trazer um dano até para o nosso trabalho terapêutico. Mas ela bem cuidada, ela bem respeitosa, ela vai saber exatamente aonde parar e, a partir daí, permitir que o campo se revele e as questões possam ser vistas na medida da necessidade daquela pessoa, né? E com os conteúdos que ela tem. Quando você trouxe, né, essa mensagem que isso do nosso tempo, dos nossos ancestrais, o que quer dizer disso, né? Naquela época, a questão da curiosidade era de uma forma tão castigada, vamos dizer assim, que eu estava lendo, teve relatos de pessoas que em décadas, né, anos anteriores, o que acontecia? Matavam-se as mulheres com o intuito porque eram fofoqueiras. Então, com menosprezo. Então, a curiosidade nos foi podada de uma forma, porque quem era um curioso, vamos dizer assim, naquele sentido, eram pessoas que não eram bem-vindas, que estavam como fuxiqueiras, como fofoqueiras. E falam principalmente de matarem, queimarem mulheres quando se tratavam disso daí. E a curiosidade, o que ela está ao mesmo tempo interligada? Com a nossa criatividade. E aí, quando você é livre para você fazer as suas escolhas, é onde que nós estamos aprendendo hoje, deixando, como a Regina colocou, né, os nossos filhos, hoje as outras escolas trazendo isso, para não seguir todo aquele sistema de ser imposta, como ele trouxe aquilo, né? Nós temos que ser tão curioso para não receber uma coisa que é despejada em nós como uma única verdade, e sim a gente buscar um despertar para isso, por que isso, buscar novas respostas, para que a gente possa estar aberta e ver que a verdade do outro não é a minha verdade. Né? Isso merece o respeito, não é? Sim. Merece meu respeito, porque a partir dessa outra verdade eu posso me enriquecer. Eu gosto muito dessa palavra.
Eu sempre me enriqueço. Eu tenho uma professora na faculdade que dizia assim na minha formação: nós devíamos pagar para fazer um processo de análise do cliente, porque nós ganhamos também. Nós saímos de lá também enriquecidos, não é? Sim. E isso é uma coisa que eu trago no meu coração, isso é uma coisa muito verdadeira. Se nós entrarmos dentro de um set analítico ou numa constelação em qualquer instância, sem este olhar cuidadoso de que aquele lugar é um lugar sagrado e que não pertence ao meu entendimento, mas ao entendimento do outro, que eu estou ali como um coadjuvante, sequer talvez só um observador muitas vezes. Porque às vezes na própria lida que ele tem com aquele conteúdo que ele traz, ele por si só com a nossa presença muda e silenciosa, e com essa posição de total respeito faz com que ele chegue às respostas que ele estava, às vezes, se atordoando há décadas. Não é? Então, eu acho que isso todos nós podemos ter bastante zelo por esse cuidado, né? Esse cuidado, esse bom senso, né? Tá. Eu quero fazer, se alguém quiser compartilhar mais algo também, mas antes eu quero fazer um exercício com vocês, né, com todos nós, e eu gostei muito dessa frase do Paulo Freire, que ele fala o seguinte: o exercício da curiosidade convoca a imaginação, a intuição, as emoções. Deixa eu só admitir uma menina que as emoções, a capacidade de comparar-se na busca da perfeccialização do objeto, ou do achado de sua razão de ser. Isso está num trecho de um livro dele. E eu achei bem interessante quando fala, né, esse exercício da curiosidade, porque quando eu busco, né, nessa criatividade, né, nesse poder de escolha, eu começo a imaginar coisas, eu começo a exercitar essa percepção, a intuição, que nós também, de uma forma, trazemos como uma atitude terapêutica. E quando eu estou com o outro, é onde que eu vou sentir esse outro. Eu entro numa sintonia para que eu possa estar junto com o meu cliente, para que eu possa estar junto com ele. E aí eu me torno, como quem diz assim, como se fosse um só, junto ali com ele. Então nós vamos escutar uma música e eu vou dividir também em salas, mas antes eu queria que cada um, nesse período que fosse, né, escutando a música, pensasse, ou trouxesse, deixasse essa curiosidade vir em alguma questão que você sente, que deixa pipocar do coração aí, essa curiosidade que você quer. E quando você estiver com o seu companheiro, com o seu parceiro da dupla, você, antes de fazer o exercício, você se conecta com ele ou com ela. E não é um exercício muito de falar e de contar a história. É simplesmente experimentar essa curiosidade sem saber o que é. E aí você vai experimentar, sentir no corpo essa curiosidade que talvez você queira experimentar. E aí, quando vocês estiverem junto com o outro, vocês olham nos olhos, experimenta sentir. Eu vou dar 5 minutos, porque nós já vamos fazer isso, já entrando agora com a música. E aí você partilha com o outro qual foi a sua sensação, se deu algum sintoma aqui na garganta, se deu um aperto no coração, foi o que você experimentou. E você simplesmente fala para o outro. E o outro vai receber e vai só dizer se fez sentido ou não. Não é para contar, fez sentido, eu estou com uma dor de cabeça porque aconteceu aquilo. Não, não é isso. É experimentar uma curiosidade entrando num campo da sua intuição. Tá? Você vai estar junto com o outro aqui, porque todos aqui estamos juntos aqui. E o outro vai falar para você também qual foi o sentimento que veio, a emoção, a percepção. E deixa.
Se naquele primeiro momento, quando você falar, ou se vier uma palavra, gente, uma frase, é experimentar, exercer uma curiosidade de você conhecer o sentimento através do seu corpo e você estar conectada com o seu colega. Todo mundo entendeu o exercício? Tem alguma dúvida? Tá tranquilo? Tá, deixa eu pôr a música aqui. Vamos ver se vai dar certo, né, gente? A música junto agora. Watch this short video to get 30 minutes of uninterrupted listening. Ué, peraí. Tá dando para ouvir? Não estão ouvindo? Não, peraí, então peraí. Peraí, deixa eu ver aqui. Peraí, gente. Deixa eu ver se eu coloco aqui o próprio computador. Eu do computador, acho que eu não estou conseguindo por causa... Deixa eu ver aqui, peraí. Consegue escutar? Não. Não? Então eu não consigo até aqui. Nem o celular eu não estou conseguindo vocês escutarem. Então, peraí. Quem poderia me auxiliar colocando... Você tem, Léo, como colocar no... É porque eles não tá, não sei porque eu não estou conseguindo nem do... Bom, Marisa, eu não sei se eu tenho os mesmos recursos que você tem para poder utilizar, né? Como você é administradora da sala, eu acho que fica só na minha mesmo, não tenho certeza. Vê se você tiver como colocar uma música, que seja uma música... talvez não vai ser a mesma daqui. Que tipo de música você quer? Eu tava com uma aqui do... Quer ver? Que é justamente uma do coração. Será que se eu mandar para você, você coloca? Será que sai do seu áudio, do seu celular? Talvez deva sair. Eu vou mandar para você. Ok. Qualquer uma dessas duas aqui eu tinha selecionado, dá para você... Perfeito. Estou mandando pelo WhatsApp, aí ver se você consegue.
Todo mundo está conseguindo escutar? Vão fechando os olhos. Olha, você fechou o seu microfone. Pode deixar a música, porque eu só vou conduzir para... Abre o microfone. Vão fechando os olhos. Procurem sentar numa posição adequada, que vocês possam sentir seus pés firmes. E comece a observar a sua respiração quando você inspira e quando você solta, expirando. Põe a sua atenção nesse momento que você troca o ar. E vai trazendo a sua curiosidade para algo que você tanto às vezes quer olhar, quer pegar, quer descobrir. E vai se conectando com cada um dessa sala aqui. Porque cada um aqui está presente na vida de cada um aqui. E que vai ser o seu companheiro ou a sua companheira dessa grande curiosidade que você agora vai se fazer presente. De uma forma tão simples, mas que vai te trazer qual é a sua verdade. Puxa mais uma vez a respiração. E vai soltando. E agora, no seu tempo, vamos se sentir presentes aqui. Vão abrindo seus olhos. E eu vou estar transferindo vocês para uma sala que você vai encontrar com o seu companheiro. Ai, peraí.
Era duplo ou em grupo? Não, é porque saiu errado, por isso que eu voltei com todo mundo aqui para a sala. Eu voltei com todo mundo porque na hora ele me deu a contagem aqui ao contrário. É em dupla. Era só um minutinho. Deixa todo mundo voltar. Deixa eu ver se voltou todo mundo, se não ficou ninguém perdido lá na sala. Acho que eu vou... Não, pior que tem gente na outra. Acho que agora está voltando. Pessoal, é porque o número Agora... aqui na hora inverteu e dividiu vocês em salas. Eram de 2 pessoas por sala e que acabou acontecendo isso. Então, eu voltei com todo mundo para cá para poder fazer de novo. Acho que agora vai ficar, né, Léo? Eu acho que sim. Não tô certo. Espera aí, agora aqui. Espera aí. Eu tô indo porque o Lucas tá mandando mensagem aqui. Ih, tá falando besteira, Maria. Peraí, porque agora eu estou selecionando um por um aqui, porque agora ele me deu trabalho aqui na hora que... Acho que agora foi todo mundo, peraí. Não. Ai, gente, desculpa que até agora você está tudo isso aqui, peraí.
Marilis. Acho que foi. Pelo amor de Agora Deus. vai. Vamos. Marilis, maior orgulho de você, hein? Poxa, Acho que sobrou nós três aqui. eu creio que sim, então. Tem a Isabela aqui também. Então faz. Pior que agora eu não estou conseguindo jogar. Espera aí. Vamos fazer nós aqui, quem tivermos. A Isabela tá aí? Acho que não. Acho que elas estavam sem ir. Então ficou eu e você, Regina. Oh! Você Tá sabe bom. que a semana passada, que ninguém encontrou, nós duas ficamos sem uma palavra, e no meu coração, no final, eu não quis falar, mas veio para mim, para você, tudo certo. Algo assim. E eu falei assim, eu vou falar para ela, e ficou, e agora o universo conspirou para a gente conversar. Então vamos lá, vamos sentir para a gente poder descobrir essa curiosidade que a gente tem. Eu não sei se vai fazer sentido, Regina, mas veio uma palpitação aqui assim, entendeu? Mas uma palpitação talvez de uma ansiedade. Pode até ser, né? A gente trabalha tanta coisa, aparentemente não estou mais. Só recebe e sente, entendeu? O que você experimentou sentir? Eu senti uma certa maciez, uma coisa macia. Faz sentido para você? Faz. A palavra que você trouxe, que você queria ter falado e que não falou, está tudo certo. E essa maciez, parece que veio como complemento, entendeu? Interessante. Só vi essa sensação de maciez. E agora, quando você me fez eu de novo refletir, eu tenho pensado muito nessa história do porquê da vida. Talvez isso esteja nesse trato aqui, né? Nesse trato. Né? Por que eu estou aqui? O que eu estou... Qual é agora a minha nova etapa de missão? Talvez seja essa questão de digerir, né? Talvez essa questão. Sim. Pode ser isso. Bom,
Foi bom? Muito bom. Muito, muito, muito bom. Você ficou sozinha? Você está sem áudio. Fiquei sozinha comigo mesma. Que bom, mas tem a Maria Neuza que ficou sozinha também. Então, de repente, quando a gente voltar na sala toda, você fazer com ela. Mas que bom, porque você também pôde ficar com você. Tá? Eu vou... Voltamos. Também fiz... Agora, menina, hoje vem tantas opções aqui. Gente, você é minha heroína. Olha, Marília, você é tudo de bom. Você... Olha aqui, eu fui visitar uma sala que, de repente, caiu Acho que agora o pessoal está voltando. Já, eu caí com a Maria Neuza. Já tem uma eu achei palavra. que a Maria Neuza estivesse sozinha. Não. Eu caí com a Daíra. Aldamir. A Adamir, Pode chamar de Alda. Alda e Alba. Ah? Alda e Alba. Muito bom. Olha que curioso. Não é? Só trocou uma letra. Tirou o B e botou o D. O que aconteceu? Ah, Maria tirou 2. A Marília. Oi. O microfone da Maria Neuza não está funcionando, mas eu orientei ela, né, para entrar na questão da curiosidade, né? Aí agora conseguiu isso. Ela... agora funcionou. Ótimo. Ela Aí me falei para ativou. Ela que me desativou. Será que todo mundo voltou? Eu acho que não tem nenhuma sala perdida, não. Acho que não. Muito interessante, Marília. Bem legal. Foi interessante porque como tem muita coisa, gente, que nós aqui estamos sendo a sala de laboratório, né? Então, eu arrisco fazer isso. Até um dia, a Marcela me perguntou também algumas coisas. Eu falei assim, Marcela, eu vou clicando, o negócio aparece, depois eu mesmo me bagunço, não sei onde que está. E a gente fez isso já uma aula anterior. Hoje foi bom porque deu um erro e aí eu tive que me readaptar aí. E foi interessante porque eu não estava previsto cair com ninguém, acabei caindo. E a menina me pediu um help, e aí na hora que eu vi, falei, help, assim, saiu uma mensagem, foi a Gilcélia. E aí eu cliquei só para eu poder ver que help que era isso, né? Que aparecia na tela assim. E aí eu fui até a sala dela, foi interessante, que eu falei, você está sozinha? Ela falou, tô. Então, provavelmente eu não ia entrar, acabou eu entrando e ela ficou. Mas foi legal porque quando eu perguntei, ela falou assim, não, eu fiz comigo mesmo, eu e eu. E foi para nós também uma experiência, porque muitas vezes esse o outro é a gente mesmo. Então, tá tudo... Tem que olhar para si mesmo, né? E quando eu caí na sala, numa sala também que eu acabei sendo, né, junto, a palavra que a pessoa, antes da gente até iniciar um pouco do exercício, ela falou assim, essa palavra eu queria ter falado para você na aula anterior. E vou aproveitar e falar aqui. E foi interessante, tá vendo, Regina, que a gente não sabia de uma pessoa que tinha ficado sozinha, foi que tá tudo certo. Então, ô Juscelia, receba essa palavra que tá tudo certo. Que essa experiência que você pôde ficar, acolha esse você mesmo para você.
tá? E, pessoal, como que foi partilhar isso? Eu queria que vocês, assim, tivessem percebido, apesar de um pouquinho da parte tecnológica da operadora aqui, né? Que a gente atrasou um pouco de ir, que estava no momento todo mundo no clima, mas eu queria trazer com esse objetivo dessa dinâmica a uma percepção de vocês estarem nesse sentir, de vocês olharem a curiosidade que vocês, cada um pensou na sua curiosidade, você não sabia quem era o outro. E quando você está num lugar e que esse outro chega, que seja seu cliente, que seja seu filho, que seja seu esposo, que seja seu sócio, que seja sua amiga, como é estar junto com o outro? Sentir o que o outro sente. Né? A curiosidade te levar nessa intuição, nessa imaginação. Se alguém se sentir com vontade de compartilhar como foi a experiência, Eu quero. o Alfredo quer. E se fez sentido quando você falou para o outro, né? Como que foi isso daí? Se fez sentido, se o outro te deu esse feedback? Eu entendi assim, que era para fazer uma dinâmica, né, para olhando para o outro, para despertar e trabalhar a curiosidade, e quando viesse uma palavra ou um sentimento, para guardar aquilo que a gente ia compartilhar agora, né, com vocês. E quando eu comecei a olhar para ela, para Neuza, aí eu repeti tudo que eu falei, porque eu falei para ela, porque o microfone dela não estava funcionando, né? Então eu acabei repetindo tudo que eu falei para ela, falei agora. A palavra que veio foi muito amor, muito amor, muito amor. E eu comecei a ver nela a figura da minha mãe. E eu comecei a achar parecidíssima com a minha mãe. Muito amor, muito amor. Mas é muito... Até essa correntinha que você usa no peito, seu estilo de roupa, seus óculos, a cor do cabelo, o nariz, tudo. Você parece demais com a minha mãe. E muito amor. Legal. E eu posso falar agora? Fala então você. Menina, o que eu senti nele também foi assim, uma amabilidade tão grande. Assim, parecia que nós dois já nos conhecíamos. E eu senti muito amor também. Interessante, né? Viu que legal, né? Da forma mesmo que ele entendeu como a dinâmica, mas você viu que ele acabou numa questão dele, dessa curiosidade, que era uma questão sua, talvez, Alfredo, observe isso, ter esse amor, ver a sua mãe, ver esse amor que você sempre viu, talvez, na sua mãe. E aí caiu uma pessoa onde você pôde fazer essa conexão e você viu. É isso que eu quero trazer, de vocês olharem para isso daí e ver como que é da gente estar num vazio e que a gente pode estar ali inteira e ver a verdade do outro. É muito bom, muito interessante. Eu gostaria de falar. Pode falar, Alba. Experiência. Então, a nossa experiência já foi bem diferente, assim, a princípio, porque nós tivemos juntas uma experiência parecida, porque quando ela relatou primeiro e quando eu relatei, nós houve uma entendemos, conexão. Houve uma conexão, porque nós entendemos que precisávamos visualizar uma como é mesmo? Curiosidade dentro do simples. A curiosidade, tudo isso dentro do simples. A curiosidade dentro do simples, né? Então, nós ficamos visualizando isso uma na outra. Então, na minha parte, eu visualizei a curiosidade dentro do simples e observamos o que nós sentíamos. O que eu senti
a princípio foi assim uma situação um pouco desagradável, um mal-estar, assim, uma certa aflição e um pouquinho de taquicardia. E eu continuei para ver o que mais eu sentia, e eu tive a sensação de que eu ia que entrar dentro dela, né? Mas eu percebia que eu não conseguia, porque aí eu ia para o vazio, porque eu queria entrar no vazio, sabe? E aí já logo a gente parou, porque eu me sentia melhor no vazio, eu percebi que eu me sentia melhor no vazio, no nada, do que na curiosidade. E aí logo a gente parou e começamos a explanar uma para outra o que cada uma tinha percebido e sentido, né? Mas fez sentido para Alda o que ela sentiu? Para você, o que ela colocou para você fez sentido? Assim, na verdade, quando eu coloquei para ela de que assim, toda situação em que há uma curiosidade, onde você espera que vá acontecer e tal, deixa sempre uma sensação assim meio que aflitiva, porque você vai para o desconhecido, né? Mesmo então, mas esse ataque cardíaco que ela relatou fez sentido para você no que você tinha pensado numa curiosidade sua? Sim. Isso daí. Sim. É isso daí. O corpo da Alba trouxe uma expressão verbal que ela falou, que Sim. Aí a Alda agora está confirmando que fez sentido. Faz sentido. Fez sentido? Quando eu coloquei para ela o meu sentimento, ela logo em seguida falou da questão do que ela também sentiu. Então, foi uma conexão muito grande entre as duas. Tá, mas quando você falou qual era o que você estava experimentando sentir em seu corpo ali, para a Alda, fez sentido para a Alda quando ela falou, Alda, para ela assim, o que eu estou sentindo? Tem isso? Para você fez sentido? Para mim fez sentido. Agora, eu não sei se o meu sentimento para ela fez sentido. Isso. Você entendeu, Alda? Fez? Entendi. Para mim fez. Todo sentido que ela sentiu também fez sentido. Isso. Muito bem. É isso que eu quero que vocês assim comecem a observar. Cada um, gente, pode ter entendido, ter feito e está tudo certo. O que eu quero trazer isso daí é como que nós podemos perceber, sentir o que o outro também sente. Mesmo que eu mandei cada um pensar na sua curiosidade. A curiosidade é uma questão, né? Que eu falei, pense numa questão sua, uma curiosidade que você quer desvendar, que você está incomodado, era para você se conectar. E aí, automaticamente, o outro estava pensando na dele, mas você viu que os relatos, quando começa, que vai entrando na sintonia, tá? E esses são os 5 passos, que a gente, quem lembra aí das ordens da ajuda, que nós estudamos lá atrás, que falava percepção, observação, compreensão, sintonia e intuição. Tudo casado. Né? Lembra que nós estudamos isso, que tinha até uma parte que foi dada esses 5 passos? Então, esses são os 5 passos que quando você está com uma questão que o seu cliente chega ou que você também tem que resolver, né, que seja sua, você tem que estar nisso daí. Você percebe, você observa, vem a compreensão, que é aquela curiosidade que hoje a gente também trouxe, vem a sintonia e vem a intuição. Alguém mais quer compartilhar como que foi com a dupla?
Tá todo mundo bem, gente? Tá todo mundo tranquilo? Voltou todo mundo da sala assim? Quer falar, Léo? Ou foi a impressão que eu vi só sua mão, assim? Vou falar. É impressão mesmo. Ah, então foi a Evelyn que foi. Aham. Ela me falou que isso que ela sentiu sobre mim e fez total sentido mesmo. Ela sentiu exatamente o que eu tô sentindo no momento. Isso. E eu não falei tudo para ela, mas eu me senti assim, como explicar? Comprimida, sabe? Não sei explicar. Tipo assim, comprimida mesmo. Algum outro sinônimo disso, deixa eu ver. Quem foi sua parceira? A Cristina. A Cris. Fez sentido, Cris, o que ela está falando? Muito. Muito sentido. Ai, que sarro isso, né? É incrível. Que bom. Que bom, gente. Então, se todo mundo está bem, todo mundo ficou tranquilo que voltaram das salas, né? Que hoje foi bom que a gente ficou passeando um pouquinho. Então, eu quero desejar a todos aí uma boa noite. Tá? Obrigada. E uma boa semana, né? Até terça-feira. A gente, o grupo que a gente participa da quinta, vocês estão sempre convidados para estar comigo e com a Uzeni. Então, sejam todos bem-vindos. São os 2 dias, e fora outros dias que aí, como se diz, a gente inventa um monte de coisa, mas todos são convidados, tá? Ok, um abraço. Tá, uma boa noite para todo mundo. Se todo mundo estiver bem, tá tranquilo aí, né? Selma, Fábio, Neuza, Alda, Amara, Rita, Juscelia. Ô, Juscelia, você quer colocar a sua experiência você sozinha? Porque já que você fez, quer compartilhar algo? Uai, aconteceu algo até interessante, porque como eu estava no quarto sozinha e eu tinha puxado a porta para, né, meus meninos não aparecerem e para mim realmente fazer o exercício, eu fiquei com medo. Eu senti medo. Quando apareceu eu mesma, me deu medo. Aí depois eu comecei a olhar para mim, aí eu ficava olhando assim, olhava, aí eu comecei a gostar de mim. Olha que lindo, gente, viu? Mas deu medo no início. Que bom, olha que legal que hoje a Regina trouxe essa palavra, que enriquecimento, que é através de algo que teve uma força maior que foi além da minha aqui, que aconteceu de uma de vocês estarem, né, numa sala sozinha e ela compartilhar essa experiência, esse medo. Esse medo sempre, né, é o novo, o desconhecido. Quando ela começou a ver que a curiosidade dela, ela poderia olhar através da câmera e ela começou a ver, você vê que ela fez o gesto aqui para nós. Ela foi colocando o rosto assim e vendo ela mesmo, esse medo foi desaparecendo. Isso. Muito bom a sua contribuição aí para nós nesta noite, tá, Juscelia? Ok. Eu gostaria de falar uma coisa, mas então fala aí para nós. O espaço ainda tá só para fechar. Como você bem citou a palavra de Deus no início, tem uma palavra que fala assim: eu vim para que todos tenham vida e tenham vida em abundância. Em abundância. Hoje nós estudamos sobre a curiosidade, a verdade e a simplicidade. Na verdade, quando a gente trabalha esses campos de pesquisa, são passos bem simples que a gente dá e eles podem ser direcionados para nós mesmos, as nossas conquistas pessoais, o autoconhecimento, reforma íntima. Quando eu acho que o Vitor ele falou que as pessoas que são os iluminados
muitas vezes alcançam esse estado de uma maneira muito simples. Essa clareza, essa verdade que emerge do desconhecido e simplesmente faz com que eles ganhem consciência daquilo que verdadeiramente são. Esses 3 temas, eles também nos convidam a continuarmos sendo curiosos, para que em algum momento do nosso caminhar, a verdade venha como um sopro e nos mostre que existe muita simplicidade na nossa forma de viver e de ser. E que Deus Pai, como misericordioso que é e amoroso, Ele só deseja que sejamos felizes. Com o simples, a forma simples de ver a vida, com muita gratidão, muito amor e muito carinho um para com os outros. Eu vi nesses 3 temas de hoje essa conexão que é um convite, não só para olharmos para o todo, mas também olharmos para cada um de nós, olharmos para dentro e acharmos essa percepção, essa visão da verdade através da curiosidade, com muita simplicidade. Quase rindo. Boa noite, pessoal. Muito obrigado. É um prazer estar com vocês. Muito obrigado, Que Léo, pela lindo, Léo. contribuição. Maravilhoso que você compartilhou. Lindo demais. Verdade. Sim. Gente, muito obrigada. Foi uma noite muito boa, viu? Foi ótima. Foi ótima. Muito Que bom. E quem não assistiu o filme, não só aquele, mas tem outros também, né? Que já tivemos contribuição aí do grupo. Então, ó, aproveita. Leva a sua criança nessa curiosidade de conhecer. Uma boa noite para todos. Boa noite, gente. Boa Um noite, beijo. boa noite. Boa noite a Beijos. todos. Boa noite, Alba. Obrigada, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite para todos.